É isso que eu digo. A apometria em alta energia precisa de médiuns em alta energia. Quanto mais alta energia vocês se manterem, melhor para vocês nesse mundo aí fora. Certo? Digam adeus às obsessões. Eles não chegam nem perto. Certo? Então vamos começar com a nossa aula hoje. Tá? As 3 leis da apometria de Lacerda. Que o Lacerda foi como vocês viram, foi o precursor, foi o primeiro. Foi o que descobriu essas leis, porque ele foi fuçar e foi descobrindo. Porque lei quer dizer o seguinte, sempre funciona. Certo? Lei quer dizer sempre funciona. Né? Se não funcionar, é por falta de energia. Mas como aqui todo mundo tem energia suficiente, né? Na baixa energia a coisa é meia devagar, a coisa não funciona bem. Tá? Não funciona bem e na alta energia não tem por que funcionar. Tá? Então, são 13 leis que ele descobriu. Eu vou dar aqui, não na sequência correta que ele enunciou no livro, mas numa sequência fácil de entendimento. Certo? Para vocês entenderem e para vocês gravarem, fica muito mais fácil nesta ordem do que na ordem que ele deu. Pelo menos para mim foi. Tá? Porque as coisas se encadeiam, né? Certo? Fica mais fácil de você ligar uma com a outra e saber as coisas. Tá? Então vamos lá. Primeira lei. É engraçado. A primeira lei é a primeira. Tá? Então, lei do desdobramento espiritual. Que aí era muito usada. Eu usava bastante. Tá? Na alta energia já não é assim tão necessária, mas é muito importante, tá? Tenho ela, ou seja, desdobrando os corpos, né? Então, a gente dá esse comando, desdobrando os corpos do atendido em 1, 2, 3. Quer dizer, ele não vai desdobrar, né? Só aqueles 7 corpos ele não vai desdobrar, ele vai afrouxar, ele vai, né, dar aquela, né, folgada. Vai ficar mais folgado. Né? E aí você pode trabalhar com esses corpos folgados. Né? Só que os corpos que vão se separar na baixa energia era o astral e o físico. Né? E um duplo etérico também. Então dá uma afrouxadinha. Mas na alta energia eles dão um afrouxadão, né? Então, dependendo da energia que você colocar, tá? Então, toda vez que em situação experimental ou normal dermos ordens de comando a qualquer criatura humana visando a separação de seus corpos astral e corpo físico, né? E ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de contagem lenta, dar-se-á desdobramento completo dessas criaturas, conservando sua consciência. Ou seja, aqui não é aquele desdobramento quando a gente vai dormir, né? Então, desdobrando os corpos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em alta energia, você leva a tua energia e dá, desdobrando os corpos em 1, 2, 3, pronto. Já está desdobrado. Na baixa energia tem que ser contagem lenta, porque você não tem energia para isso, certo? Para que você fazer. Então, fica tudo mais lento, tudo mais difícil, tudo mais demorado, né? E precisa muito mais concentração e tudo. Então, tudo é aqui, aqui. Pensamento,
energia, chakra do coração, né? Então, certo? Já viu isso acontecer? Já viu isso acontecer, desdobramento, certo? Eu tenho aqui alguém que não pode mentir. Então, você já viu esses dois desdobramentos de corpos? Não? Beleza. Você já viu? Já? Tá. Segunda lei é justamente ao contrário. Porque a primeira lei você desdobra, você afrouxa. A segunda lei é justamente o contrário. Eu reintegro, eu volto, eu reajusto eles, reaperto eles, tá? Então, lei do acoplamento físico. E a segunda lei, tá? Toda vez que se der um comando que o corpo astral reintegre ao corpo físico, de uma pessoa desdobrada, o comando ser acompanhado de contagem progressiva, né, se dá imediatamente completo o acoplamento no corpo físico, ou seja, ao contrário, tá? Certo? Então eu vou acoplar, mesma coisa, né? Contagem progressiva. É que esse contagem progressiva, regressiva, não tem importância nenhuma. O que é importante é pensamento, energia, certo? Sempre pensamento, energia, sincronismo. Isso aqui é para a gente sincronizar, focar e sincronizar todas essas energias que a gente está trabalhando num ponto só, num momento só, e aí a coisa acontece, certo? Então, acoplando os corpos do paciente em 1, 2, 3, alta energia, se não, em baixa energia, 4, 5, 6, 7. Baixa energia, tudo é mais lento, tudo é devagar, tudo demora mais, tudo é mais custoso. Em alta energia, você sobe a tua energia e pá! Certo? Então, quando a gente... É a mesma coisa quando a gente abriu aqui os trabalhos, né, os estudos. Levanta a energia e vamos embora, né? Se você levantar a tua energia, botar ela num patamar alto, né? O nosso de trabalho ideal seria 10, né? Um dequilhão, mas pode ser qualquer coisa acima de 300 trilhões, joia, tá? E aí é só pegar firme que vai que é uma beleza. Se ele dissesse não. Viu? Passamos da primeira, segunda lei, vamos para a sétima, que é bem interessante, né? Se eu conseguir desdobrar e depois eu vou conseguir reacoplar, nesse meio tempo eu posso fazer muita coisa, tá? A ação dos espíritos desencarnados, socorristas, sobre o paciente desdobrado. Claro, ele só vai atuar no paciente desdobrado se ele estiver desdobrado. Então, sem a primeira lei, essa sétima lei, não vai ter eficácia nenhuma. Por isso que eu disse, primeiro a gente precisa ter um entendimento. Então, os espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se esses estiverem desdobrados, pois que uns e outros desta forma se encontram na mesma dimensão energética ou faixa vibratória. Eu consegui desdobrá-lo, eu consegui
afrouxar ele e retirá-lo, né, afastá-lo do corpo físico. E na verdade, né, aí depois os socorristas vêm e podem trabalhar ele no mesmo plano, na mesma energia, basicamente, né? E isso é bom, porque facilita muito o trabalho e a eficácia da apometria de baixa energia, certo? E a apometria clássica, que a gente está falando do Lacerda. É lógico que é importante isso, para facilitar o trabalho da equipe espiritual. Então a gente sabe que aí eles podem trabalhar, curar, fazer um monte de coisa, certo? Aí voltamos para a terceira lei. Fui na sétima, voltamos para a terceira lei, que é lei da ação à distância pelo espírito desdobrado. Né? Primeiro tem que desdobrar, né? Depois eu posso fazer o que eu quiser, né? Ou vir e ser os espíritos, a equipe espiritual da casa pode vir e curá-lo aqui mesmo. Ou se eu tiver um médium, ele pode, desdobrado, eu posso dizer assim: vá na casa de qualquer pessoa, ele vai ver o que está acontecendo, ele volta e pode falar, se ele tiver essas condições. Se não, ele pode ir fazer o que tem que fazer, quase sempre. A equipe espiritual vai com ele, né? E ele serve como sustentação energética para a equipe espiritual. Por quê? Porque os espíritos não têm corpo físico. Se eles não têm corpo físico, eles não têm a energia do duplo etérico. E na fronteira energética entre o duplo etérico e o astral, essa energia nossa, né, a energia do médium, é crucial na baixa energia. Eles precisam da nossa energia para poder atuar melhor nas trevas, digamos assim. O lugar que antigamente era conhecido como as trevas. Então, ele precisa de nós, porque a nossa energia é mais, digamos assim, próxima daqueles que a gente está atendendo. Certo? E isso é importantíssimo. E daí vem porque o médium é importante. Porque nós que estamos aqui temos um papel fundamental nos atendimentos. O pessoal fala, por quê? Não sei o quê, mas eles não podiam atender sem a gente? Podia, mas vai ficar muito mais difícil. Porque eles não têm a energia que a gente tem, o tipo de energia que a gente tem, o tipo de fluido que a gente tem e que eles precisam para atender justamente aqueles mais necessitados que estão em situação muito difícil, certo? Alguma pergunta até aqui? Precisa a energia mais alta para espíritos mais puros ou mais merecedores, que eles conseguem atuar na energia baixa, atualmente querido os demais entidades. É o seguinte, tá? O pessoal desencarnado tem um tipo de energia, tá? Esse é o pessoal que vive, por exemplo, em lua solar e tal, né? Eles têm um nível de energia. Quando eles vão descer para ajudar os que estão nos charcos, lá nas trevas, na escuridão, eles não têm a energia necessária, o tipo de energia necessária
para atuar ali, certo? Mas nós aqui embaixo temos. Então, junta a equipe espiritual, junto com a equipe encarnada, em desdobramento, e aí os dois podem ajudar. Porque muitos desses espíritos que estão lá, ou consciências que estão lá, elas não possuem a capacidade de ver um espírito desencarnado superior. Ele simplesmente, para ele, não é nada, é invisível. Mas nós, para ele, sim, somos visíveis, mesmo desdobrados. Então a gente consegue chegar, olhar, conversar, pegar e tal. Já o pessoal lá de cima não tem. Não tem essa possibilidade. Porque aqueles que estão sendo atendidos estão tão materializados que a sutileza da equipe espiritual superior, eles simplesmente não veem. Em outras palavras, a energia vem e consegue carregar eles, como diz, eles precisam se mexer, alguma coisa acontecer, eles precisam de energia. Se não tem energia, não acontece nada, eles não conseguem se levantar. Eles não te veem. É a mesma coisa. Bom, eu não estou vendo o pessoal que está aqui, certo? Eles também não veem. Ok? Mas me veem. É só isso. Eu tenho condições de levá-lo, porque ele vai sentir, ele vai me pegar. Ele não tem condições. Entendeu? Ele não vê. Simplesmente não nota, não ouve. Porque ele está tão densificado quanto a gente. Então não vai ver. Entenderam essa aqui? Eu desdobro e agora eu posso pegar o médium, né, a consciência do médium, e ir lá aonde eu preciso que ele vá. É claro que eu acompanho ele, né? A equipe espiritual, ele não vai sozinho, ele vai com a equipe espiritual também, tá? Certo? Passamos para a sexta lei. Lei da condução do espírito desdobrado de pacientes encarnados, claro, está desdobrado, tem que ser paciente encarnado, né? Para os planos mais altos, em hospitais do astral. Isso aqui a gente fazia na época na década passada, exatamente, no espaço Luz da Consciência, né? A gente desdobrava a plateia, certo? E aí enviava as partes para o hospital, para serem tratadas no hospital, né? Desdobrava, hospital todo mundo, só me ensina. Aí depois, quando estava terminando, reintegra todo mundo, traz todo mundo do hospital e o pessoal vai embora. Então, enquanto estavam aqui, muitos eram atendidos no hospital do astral, porque eles foram desdobrados, certo? Hoje a gente não faz isso, né? Porque nós estamos em alta energia e aí a coisa é totalmente diferente. Porque você já ativou os teus chakras, a gente ativa os chakras do pessoal, limpa, alinha, sincroniza e ativa os chakras, eleva os chakras até 500 e agora 5.000, e aí todo um trabalho que eles teriam que fazer lá pode ser feito aqui, sem problemas. Porque aqui eles faziam numa energia de máximo de 50 e 44. A energia de 44, nós colocamos eles a energia de 500 ou 5.000. Olha só qual muitas possibilidades. Então, eles mesmos podem trabalhar aqui. E como os trabalhadores como eu, o Dionísio e a Sheila, ficamos em um centilhão, né? Quando o Chico está aqui também fica, a energia é suficiente para o trabalho muito bom aqui,
Certo? Você viu esse trabalho? É uma viagem, cara. O cara faz cada viagem que não vai acreditar, né? O único que não sai da mente que é lá no castelo. Aqui, né? Desdobramento no castelo, que ela é bonita mesmo. Então, aqui, espíritos desdobrados de pacientes se encontram somente poderão subir a planos superiores do astral se estiverem livres de peias magnéticas, ou seja, às vezes eles... Vamos ver se tem mais alguma coisa. Às vezes, tá? Eles estão assim, ó. Aqui está tudo bem, mas quando ele é desdobrado, aparece todo e qualquer problema. E a gente vê aqui, quando vem uma personalidade múltipla, um fragmento da pessoa, ele já vem todo amarrado, todo quebrado, né? Então ele precisa ser primeiro desamarrado, liberado para poder subir, né? Na baixa energia, assim, na alta energia, só por estar em alta energia, quando ele chega aqui, tudo isso é mais fácil, é praticamente dissolvido, se está na energia correta, né? Então, é comum desdobrar-se o paciente a fim de conduzi-lo ao plano astral superior, para tratamento em hospitais, e encontrá-lo fora do corpo, né? Completamente envolvido em sudários aderidos ao seu corpo astral, laços, amarras e toda sorte de peias de natureza magnética, colocada por obsessores ou por ele mesmo, porque se a gente está desdobrando um ser encarnado, né, a consciência dele, sei lá como ele morreu na outra vida, sei lá como é que ele estava na outra vida, né? Pode ter morrido amarrado, como a gente encontra muito, né? E aí ele tem que ser recolhido e retirado isso para mandar para o astral. Então tem muita coisa aqui que nessa época, né, de 1960, 1970, das pesquisas do Dr. Lacerda, eles não tinham esta visão, eles não tinham essa compreensão, não tinham identificado isso. Então, certo? Eles colocavam como um espírito. O espírito está assim, beleza, mas quem é esse espírito que está aqui? Que parte desse espírito que está aqui? E eles colocaram, ele está desdobrado, né? E hoje a gente sabe que as consciências encarnadas 5 têm um monte de são totalmente fragmentadas. Quanto? De 1000 a 10.000 fragmentos. Então ele pode ter observado um fragmento desses, certo? E aí ele não sabia que era um fragmento. Ele disse, é a pessoa, é a pessoa, mas é um fragmento dela que precisa ser levado para o hospital, tratado, depois volta, integrado, se for possível, né? Se tiver energia para isso, mas pelo menos ela fica limpa, pelo menos ela fica curada. Quando tiver energia suficiente, ela é reintegrada, certo? E hoje tem energia suficiente, 50.000 é o suficiente, menos do que isso, se ela está realmente boa, 20.000 já começa a integrar, correto? 20, 30, 35, 40, 45, 50.000. Que é exatamente as energias da meditação dos 50.000. Então, a meditação dos 50.000 ajuda a integrar esses fragmentos que estão prontos, curados. Então, com 50.000 eles conseguem se juntar, o que é um benefício enorme para a pessoa, certo? Alguma pergunta? Até aqui? Agora passamos para a 8ª lei, tá? Lei do ajustamento e da sintonia vibratória
dos espíritos desencarnados com o médium, ou com outro espírito desencarnado, ou de ajustamento da sintonia desses com o ambiente para onde vão, nomeadamente foram enviados. Então, o que quer dizer isso? É aquele negócio do sintoniza, equaliza e traz. Eu estou sintonizando, equalizando as energias e trazendo, que é a primeira coisa. Lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos encarnados com o médium. Então, a gente faz isso. Sintoniza, né? Equaliza, porque a gente precisa equalizar nossas energias com a dele, e traz. E aí ele vem e o médium pega. E aí na alta energia a gente sobe a energia de todo mundo. E aí começa a trabalhar com muito mais facilidade. Na baixa energia, você vai trabalhar na energia do médium. Onde é que está a energia do médium? Famoso choque anímico, né? Ah, o choque anímico. O choque anímico é exatamente isso. Pegar ele, aonde ele está, numa energia muito baixa, 2, 3, meio, e subir para a energia do médium, que está, na melhor das hipóteses, em 33 a 44. Então ele já deu um choque muito grande. Ele passou de 5 para 33. Pô, choque anímico. Choque energético. Tá? Aqui a gente dá um choque anímico, é o seguinte, o cara está 2, 3, sobe para... Onde é que a gente está subindo agora direto? Se for espírito, a gente sobe para 100 mil. Olha o choque anímico nisso aí. É uma porrada, mas é uma porrada imensa. Ou então, se é personalidade múltipla de 5, 3, 2, 50 mil. Pá! Então, damos um choque anímico naquele pancadão mesmo. Pau! Então, funciona. Tanto é que o cara já fica diferente. Tá? Então, é essa lei que a gente usa. Tá? Ou então, tá? Nós podemos ou com outros espíritos encarnados. É que às vezes eu faço, que eu chamo isso de empilhamento. O Godinho gosta muito de usar isso. Aí pega o médium, ele recebe um espírito, beleza? Aí esse espírito que está no médium vai e sintoniza com outro espírito. E aí eu falo com o médium, que fala com esse terceiro espírito, ou quarto espírito, ou quinto espírito, e ele fica, né? Todos eles, e eu falo, né? Por exemplo, eu tenho o espírito A. Peguei um médium e botei espírito A. Aí esse espírito A, que eu estou falando pelo médium, vai e pega um espírito B. E eu falo com esse espírito B, que fala com o espírito A, que fala com o médium, e aí eu falo diretamente com o espírito B. Certo? É incrível, mas funciona. E eu posso fazer isso indefinidamente. Eu chamo de empilhamento. Então eu falo vou botando o espírito A, falando com o médium, pelo médium, o espírito B falando com o espírito A, falando com o médium, o espírito C falando com o espírito B, e assim vai. E depois eu vou retirando, desencaixando um por um. É que nem uma série, vai pulando os episódios, muito bom. Exato, eu posso fazer isso. Nós fizemos aqui naquele atendimento, viu? Foi a primeira vez que eu fiz isso, não? Contigo? Não, fizemos muitas vezes. Então. Peguei o espírito, né? Aí eu peguei, veio, falou, foi, voltou o espírito. Aí pegamos o outro, falamos, tratamos ele, foi, depois mandando todo mundo embora. Beleza, dá para fazer. E eu gosto. É o que eu mais gosto de fazer. Fala. É bem legal mesmo. E vocês se lembram do segundo, o que o segundo fala?
Lembro tudo. Dos dois? Consigo, tá tudo ali, fica tudo. Né? A mesma coisa que tá conversando contigo, conversar com ele agora, e eu recordo que conversei contigo. Não, mas... No momento do trabalho ali, sim, consigo. Quase sempre os médiuns só conseguem se lembrar o primeiro. O segundo, que está incorporado no primeiro, ele não lembra. O que foi falado? Que legal, viu? Isso é alta energia. Em baixa energia não lembra, mas em alta energia lembra. E daí começa a pegar os detalhes um com o outro, sabe? Pra ver se fecha. Tá, entendeu? Então ele é um médium de alta energia, já é diferente do médium quando está em baixa energia. Uma das diferenças é essa. Obrigado pela informação. Não sabia. E sintonia com o ambiente. Ajustamento de sintonia com o ambiente. Então, quando ele é mandado para um lugar, ele próprio, você pode dizer, ajusta, né, para ele se ajustar aonde ele está. Né, aquela frequência vibratória. Não agradece a informação, é resultado da afiação da ferramenta. Sim, mas essa informação eu não sabia. Né? Então, ele pode se ajustar ao ambiente, né? A frequência daquele ambiente, aonde ele está, tanto para baixo quanto para cima. Né? Você pode equalizando o médium ao local. 1, 2, 3. E aí ele vai se equalizar ou se sintonizar com aquele lugar que eu quero que ele vá. Né? Certo? Dá para te interromper? Pode, claro, lógico. O que ele está passando aí é bombástico, né, cara? Vê tudo isso que ele está passando, mas é a realidade que nós dizemos, é isso aí. Tá? Então, a gente que escuta a primeira vez, mas como? Né? Causa muito espanto. E é normal para nós, é comum. Viu? Está numa lei. Não estamos inventando nada. É uma lei que o Lacerda já enunciou lá na década de 70. Tá legal? Então ninguém está inventando nada. O que a gente vai inventar é nas outras leis lá que me passaram. Tá? Pode-se fazer a ligação vibratória do espírito encarnado com o médium e entre os espíritos encarnados, bem como sintonizar esse espírito com o meio onde foram colocados, para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória desses ambientes. Também é muito usado o seguinte, na baixa energia, para convencer o espírito, né, que colocou coisas no outro, né, que está influenciando, como a gente vai ver. Então, o que a gente faz? A gente pega, sintoniza o atendido ao espírito obsessor. Né? Tu não quer tirar, então sintoniza os dois e você vai sentir tudo o que ele sente, que o encarnado sente. 1, 2, 3, aí sintonizou esses dois. Cara, ele fica mal. Fica bem mal. Por quê? Porque você está acostumado com o sofrimento. Tem a carne para te proteger. Mas ele não está acostumado. E ele vai sofrer tudo que você sofre, né, no astral. Ou seja, bem mais. E você ainda pode, além de sintonizar, você pode, então, você vai multiplicar 10 vezes o que ele sente. 20 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. E o cara, não, para. Então você vai tirando o que você colocou nele, certo? E aí você vai tirando, ele vai tirando os implantes, as coisas todas que ele colocou, e cada vez que ele tirar um, melhora para ele. Chega num certo ponto que não precisa mandar ele tirar, ele quer tirar para se livrar daquela dor que Exato. Né? Mas em alta energia a gente não faz mais isso, porque o que a gente faz? A gente eleva ele à energia natural, corta a hipnose, e ele mesmo, por si só, já sabe
que está perdido, né? E que é melhor para ele fazer isso. Então ele já faz na boa, porque ele mesmo se dá conta de quem ele é, do que ele está fazendo, né? E aí ele tira tudo sem precisar fazer essas técnicas. Mas em baixa energia funciona e funciona muito bem. Isso aí, né? No começo, quando eu comecei a trabalhar, nós fazíamos isso aí. Levantava a energia do cara para o cara poder tirar as coisas que ele tinha botado. Não, para tirar sim, mas não convencer desse jeito. Não. Certo? Aqui, isso era muito usado lá em 2022, fazia muito isso. Um pouco de 2023, mas depois que a gente atingiu energias muito maiores, aí caiu em desuso, né? Porque a gente desperta a pessoa, desperta aquele espírito, coloca ele na sua energia fundamental, seja ele de 5 milhões, de 300 trilhões, não interessa. Te coloca ele nessa energia natural dele, ele desperta, ele acorda, ele recobra a sua sanidade. Certo? E ele se sente até beneficiado em ser recolhido, né, naquela situação que ele está ali. Isso. Ele se esclarece tanto do momento que ele está vivendo ali agora, que para ele ser recolhido é um prêmio. Ele até pede. É. Não, vou tirar. É o momento de ir para casa. No momento acabou o sofrimento. Você está dispensado, meu amigo. Você está aposentado. Conseguiu a sua aposentadoria, aí ele fica feliz. Quem é que não quer se aposentar, né? E eu brinco com eles dizendo, não, cara, tua aposentadoria chegou. Sério? Sério. E eles, opa, é comigo. E eles ajudam pra caramba, né? Eles dão toda boa. É isso? Isso. Não tem esse negócio de queimar no fogo do inferno, isso aí tem nada. Foi engraçado, né? A alta energia faz toda a diferença, né? Mas você tem que botar ele na energia dele. E aí ele recobra a consciência. Nossa, é muito legal. Ele recobra a energia, não quer mais jogar contra. Quer fazer parte do time. Me aliviei, aquela dor que eu tinha, acabou, eu tô limpo. É muito legal. Vamos lá. Lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Deslocamento no espaço e no tempo. Eles chamam isso também de salto quântico, né? Por quê? Não, isso aqui se ordenar um espírito incorporado a voltar determinada época do passado, acompanhando-o de emissão de pulsos energéticos, através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado que lhe foi determinada. Certo? Na verdade, ele não volta, tá? É aquele negócio que eu falo, lembre, volte e lembre. Então, né? Ele vai se lembrar daquele fato lá atrás. No Livro dos Espíritos fala que quando o espírito trata do passado, ele está no passado. Não que ele esteja, sei lá, ele é de 1800, voltou a 1800. Não, ele não está em 1800. Ele está tratando aquela memória como presente. Então, pro espírito, ele não é igual ao nosso cérebro, não sabe diferenciar entre o que está acontecendo agora de uma lembrança lá atrás, né? Para ele tudo é esse momento. Então, neste momento, segundo o Livro dos Espíritos, o espírito está vivendo aquele momento, como a gente está vivenciando um passado, né? Então, aquele momento é ele, tá?
ele está lá no passado. Para ele está aqui, mas a mente dele está lá. Isso é importante, porque aí ele vai se lembrar do que realmente aconteceu. Como a gente me lembra, caramba, deixei a chaleira no fogo. E liga para mim, tira a chaleira do fogo aí, que senão vai derreter tudo. Entendeu? É a mesma coisa. É igual, a ideia é igual. Então você se lembra do que aconteceu. Realmente ele me falou. Realmente. Então, ele volta aquilo lá com todas as cores, cheiros, locais. Ele se move como se estivesse se movendo naquele lugar, porque tudo está na cabeça dele. Então ele vai revivendo, vai rememorando cada coisa. Certo? Então, volte e lembre. Né? É a mesma coisa. Ele volta para aquele momento, ele volta para aquele lugar, mas ele continua aqui. Isso aí é tão real que a roupa de época, que é o momento que está, a roupa é incrível. Sim, é ideoplástico no astral, se ele... Ele está vivendo aquele momento naquela época ali de 1800, ele vai se vestir com aquela roupa da época, não é a roupa de agora. Sim, ele vai plasmar, ele vai se plasmar ali, porque ele vai se colocar ali. É incrível. Isso também explica que quando a gente conserta ele todo, aí lembra da morte, ele já fica todo igual. E aí volta, rapaz, tu já foi curado. Mas eu voltei lá, fiquei assim. Porque ideoplástico. Ele volta para aquele momento, então ele fica exatamente como aquele momento. E vocês viram como acontece aqui. Isso aqui é interessante quando faz na terça-feira, que deixa o pessoal na volta ali assistindo. É legal até para ter uma visão do que acontece no atendimento. A experiência é bem bacana. Só por fora, né? Só ver por fora, né? Mas a reação, cara, né? Para você é por fora, mas quem é médium e sente, visualiza, vê tudo, sente tudo. Então, é um exercício bem interessante, né? Fica acompanhando. Para ver que não está tão maluco assim. Acho melhor deixar de tomar aqueles tarja preta, porque acho que todo mundo ou está tomando tarja preta junto comigo, ou eu tô são e está me dizendo que eu sou maluco. Né? Então, mas o cara, assim, depois de um trabalho, uma terça-feira aí, ou qualquer outro que a gente trabalha, o cara volta para casa, vai tomar um vinho, olhar uma série, aquela sensação de dever cumprir, não leva reflexo nenhum. Não chega em casa acabado, como um cara de baixa energia, acabado, eu saía daqui acabado. Hoje eu saio com fome, mas antes eu saía faminto. Você deitava e comia, deitava, dormia e pá! E acordava no outro dia de manhã todo quebrado, doído, com sono. Pilhada agora daqui. Eu saio daqui, cheguei em casa no negócio, tomar um vinho, olhar uma série, até a meia-noite, uma hora. Eu chego pilhado, eu fico cansado, porque eu fico em pé, mas o pessoal que fica sentado, eu ainda fico em pé, faço isso, aquilo, mas energia tá dando e sobrando. Mas antes eu ficava quebradão, cara. Nossa, quis atendimento aqui, da época do Luz da Consciência, da Luz da Consciência era de matar, e os médiums ficavam tudo ruim. Mas agora, fica até melhor. Então, 10ª lei. Pulamos para a 10ª, né? Lei de dissociação do espaço-tempo. Dissociar o espaço do tempo. Então vamos ver o que ele diz. Lá no outro era para o passado. Se não me engano, ao acelerar o fator tempo, colocamos no futuro um espírito incorporado. Sob o comando de seus pulsos energéticos, ele sofre um salto quântico. Né? Para frente.
Antes a gente recebia um salto quântico para trás, mas agora para frente. Tá? Caindo em uma região do astral compatível com seu campo vibratório e peso kármico específico, ficando imediatamente sob a ação de toda energia kármica que é portador. Como é que funciona isso? Tá? A gente fez lembre, volta para o passado. Mas alguns deles, vindo do passado, né, na baixa energia, certo? Que eu vou falar, é sempre na baixa energia que acontecia. Que na alta energia não precisa disso. A gente só eleva, dá o choque anímico, ele fica legal, ele compreende, ele volta à sua consciência, sabe quem que ele é e fica tudo numa boa. Mas aqui na baixa energia, certo? Não. Ele ainda diz, não, porque ele me fez isso, eu sei que a gente está brigando e não sei o quê. Tipo ontem, né? Certo? Papapá, papapá, e eu não vou largar, não vou fazer as pazes. 10, quero minha vingança. Mas você vai se ferrar, meu. Você vai... Não quero saber que eu me ferre, mas ele tem que se ferrar junto. E é bem assim. E é bem assim que eles falam. Tá? Mas aí diz assim, não. Quer ver uma coisa? Se tu continuar desse jeito... Olha o que vai te acontecer. Exatamente, ó. Daqui a 12 encarnações, vê como é que você tá. Se tu ficar assim, 1, 2, 3, ele vai... 12 encarnações. Então, não é que ele vá para aquele tempo. É que vai ser mostrado a ele, tá? O que vai acontecer com ele se ele não conseguir. Por isso que você disse o peso kármico. Ele não mudou e o karma dele foi aumentando. Certo? Ele continuou na mesma trajetória. Então, é uma trajetória, digamos assim, contado uma história, né? É uma extrapolação, né? É uma extrapolação do que pode acontecer. E ele sabe, né? E aí ele se vê lá numa situação bem difícil, né? Sei lá, sem um braço, sem uma perna, sei lá, com uma doença, não sei o quê, ou numa situação de pobreza assim, terrível, né? Aí ele diz, puxa vida, vai me acontecer isso? Vai. Agora eu vou te mostrar o seguinte, se você fizer as pazes, se você der o perdão, se você mudar de atuação, né? Olha só o que pode te acontecer. Né? Avança 2 vezes, aí o cara lá tá numa boa, tá legal, bababá, e aí volta. Escolhe agora. Daí, normalmente, o cara volta atrás. Mas tinha alguns caras na baixa que dane-se, eu não quero nem saber. Aí prende e vai, né? Aí o cara é levado de qualquer jeito, né? Porque na apometria diferente das outras técnicas, né? Não tem escapatória. Ou é ou deu. Vamos lá. É polícia. Você não está falando com o pessoal do nosso lar. Ai, coitadinho. Ai, você está machucadinho aqui. E não sei o quê. Papapá. Ah, não, porque você... Como é que é? Vai ser ou tá difícil? Tá difícil. Põe no camburão. Amarra e vai. Ele leva. Acabou. Né? Na baixa energia, pelo menos aqui no espaço luz da consciência era assim. Não tem essa. Né? Chegou a tua hora, meu. Ou tu te ajusta ou tá fora. Não se ajustou, tá fora. Tá preso e vai embora. Mesmo porque estamos na transição planetária, certo? Na transição planetária não tem bebê. É chegar na Cracolândia e levar, por bem ou por mal. Mas não, na verdade é justamente como o pessoal faz na Cracolândia. Ele vai para tratamento. Ele não vai para ser preso, ele vai para ser tratado. Certo? Então você não está fazendo um mal para ele, nem contra o livre-arbítrio dele. Você vai estar fazendo o que é certo.
Porque ele já está tão maluco, já está tão quebrado, que ele já não sabe o que é certo e o que é errado. Ele precisa realmente ser conduzido. Você vai falar com louco? Ah, não, senhor louco, por favor, nos acompanhe. Né? Vai tomar porrada. Bota ele numa camisa de força e leva. Você não tem essa. E não tem essa mesmo. Você tem livre-arbítrio. Ir com a gente na boa ou ir na gente na ruim. Esse é o teu livre-arbítrio. Só tem esses dois. Ou vai na boa ou vai na ruim. Você escolhe. Mas que tu vai. Vai. E hoje, na transição planetária que a gente está agora, é assim. Né? Fala. Mas o lugar, geralmente, a pessoa que manda tem lugar certo ou só eleva lá para o hospital? Quem é o destino? O cara, o trabalhador, como você, está mandando o espírito para cima. Tem um compromisso que levar o outro espírito para o hospital. Na verdade, eu vou te dizer o seguinte. O que acontece? Se mandar para o lugar errado, só para o lugar errado. Eu não mando ele para o lugar errado. Tá? Primeiro é o seguinte, tá? Por aí, nesses outros lugares que trabalham com apometria e mesmo com... Né, eles têm lá uma relação de hospital e não sei o que para mandar. Beleza. O Godinho ensinou o seguinte, sei lá que hospital tem vaga, né? Na verdade, a tua equipe espiritual já tem os hospitais ditos. Então, né, já tem os credenciados, né? Simplesmente você vai para o hospital. Aí a equipe espiritual sabe aonde tem vaga, sabe qual é a melhor especialidade e ele manda. Né? Então você não precisa se preocupar com isso. Certo? Tem outra equipe fazendo meio de campo aí, a logística. A logística, você não tem nada, vai para o hospital, você chama um SAMU. Aí eu digo assim, responsabilidade. Não, mas a responsabilidade minha é trazer aqui, tratar o que tem que ser tratado e mandar para o hospital, certo? Aí você é o seguinte, tem um acidente na rua, tá? Você liga para o SAMU. O SAMU vem e recolhe o cara. Você vai perguntar qual é o hospital que você vai levar? Ele vai levar um hospital que tem vaga, mas já está dentro da ambulância. Isso já não é mais responsabilidade tua, ou é do SAMU? A logística é dele agora. Ele ali para frente também. Cara, o SAMU é que é o responsável daqui para frente. Você era responsável de chamar o SAMU. A tua obrigação de cidadão tu fez ali. Agora com o SAMU, cara. Porque eu penso assim, né? Quando faz o trabalho desse, a gente tem que ter, saber o que está fazendo, tem que ter responsabilidade, porque é um fractal, mas ele pode voltar ou se fizer uma coisa errada, não mandou para o lugar certo, ou só onde levar, aí tu faz a coisa errada e ele volta. Cara, ou você acredita e confia na tua equipe espiritual, ou não se mete. Então eu tenho confiança absoluta na minha equipe espiritual. Ok? Se não é uma parte da espiritualidade, eu não consigo fazer nada aqui. Então se eu tenho, tá? Tem alguém segurar. Se eu tenho a minha equipe espiritual, né, a qual eu faço parte, a minha, não é que é minha, né, não sou o dono, mas é a minha que, você diz, meu time, eu não sou o dono do time, mas jogo no time. Né? Se eu não confio no meu time, malandro, eu não fico aqui, eu não estaria aqui, com certeza. Então você precisa realmente confiar no teu time. Ok? Se tu não confiar, meu amigo, tu tá ferrado. É melhor nem estar aqui. E tem que jogar bem para permanecer no time mesmo. Exato. Tem que jogar bem para permanecer no time. Exato. Senão você até permanece, mas não vai ser escalado. Não vai jogar. Vai ficar no banco. E eles te botam no banco mesmo. Certo?
Agora, se você é bom jogador, tá sempre escalado. Não é, Dionísio? É sempre... É um jogador que pouco pegou a bola e joga mal, né? Ele se vai jogar, não jogou certo, ele se ferrou, né? Não tem essa, não tem. Aqui não tem. A equipe tá sempre bem. Tá? E aqui o que a gente pega sempre. Isso aqui é legal. Às vezes eu identifico e às vezes eles falam. É que ontem, não, houve um desmoronamento na caverna. Tinha um monte de gente lá. Opa, se tem um monte de gente lá, continua lá. Então, reúne todo mundo. Aí você, realmente, lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sob o presente dos doentes obsediados, bolsões de passado. Ou seja, pode ser que ele estava junto num acidente, pode ser que ele estava junto numa tragédia, ou pode ser que ele estava junto numa tragédia, no sentido de que, todo aquele povo foi explorado por aquele chefe e todos eles têm raiva, têm ódio e vingança sobre aquele chefe. E quando o chefe desencarnou, todo mundo se uniu a ele. Pá! Para obsediar ele. E você é o chefe. Hoje está aqui. Então, todo aquele pessoal está contigo. Te sacaneando. Né? Ou você estava numa tragédia e todo mundo que está naquela tragédia está ali, como num desmoronamento, num afogamento, caiu do avião, está todo mundo ali. Né? E você faz parte deles, certo? E parte tua está lá, então, e parte deles estão com você. Tem sempre um elemento de ligação. Então, exatamente o que diz aqui: enquanto houver espírito em sofrimento no passado de um obsediado, né, tratamentos de desobsessão não alcançarão pleno êxito, continuando enfermo, encarnado, com períodos de melhora, seguidos por outros de profunda depressão ou agitação psicomotora. Ou seja, enquanto não resolver o problema daqueles que estão ligados a você energeticamente, você não melhora. É claro que na baixa energia isso era mais difícil de identificar, e quando identificava era mais difícil de tratar, certo? Mas como a gente já está ligado nisso aqui, e os espíritos, conforme eles falam da situação que eles desencarnaram, ou que está ali e tal, e eles contam a história deles, você já dá para ver, né? No caso que a gente viu, né? Eles estavam todo mundo numa trincheira, caiu uma bomba e matou todos os que estavam naquela trincheira. Sei lá, 10, 20, 30 soldados estavam com a pessoa. Aí o que a gente fez? Aquele representante que está na vez, que está contigo, vem, conversa. Não, foi na trincheira que explodiu, né? Pô, uma trincheira tem mais gente, caramba. Né? Como é que tá? Tá cheio de gente aí? Tá cheio de gente aqui, então. Né? Recolhe todo mundo, limpa todo mundo e manda cada um para o seu destino. Quem é 50 mil, ou seja, 50 mil, é a energia dos fragmentos de consciência 5. Que é 50 mil, vai, reintegra na sua devida consciência. 1, 2, 3. Cada um, os desencarnados, cada um na sua energia. 1, 2, 3. Limpando, curando, quebrando hipnose. E cada um para o seu destino final. 1, 2, 3. Quem vai ficar no planeta vai para o hospital. Quem tem ordem de evacuação vai para o seu planeta de origem. Tá tudo certo.
E Tudo automático. coisas que demoravam meia hora para mandar a equipe lá, para pegar todo mundo e dar comidinha e não sei o que, pegar e levar todo mundo pela mãozinha lá para cima. Acabou. Só 1, 2, 3 e tá feito. Alta energia. Não tem conversa mais. Não, conversa mole até tem, não tem perda de tempo. Não se perde tempo. Isso aí demorava horas, podia demorar horas para fazer só um recolhimento desse. E agora 2 minutos é muito tempo. É só no instalar os dedos. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, já. E aí? Foi todo mundo. Beleza. Continuamos, só falta você? Só falta eu. Então, vai. O cara vê direitinho, ó, como recolhe eles, passa a evolução. Eu só digo meio assim, uma proporção que tem assim, de uma trincheira, que morreram todos, um monte de desencarnados. Né? Um sistema em 2 minutos consegue resolver aquela situação de inúmeras consciências e espíritos reintegrar e elevar eles para o seu destino. Então, por exemplo, só um exemplo, assim, nós temos uma sala cheia de pessoas, cada um com seus, pessoalzinho carregando junto, o trabalho que o Oswaldo está fazendo do jeito dele ali, ele em 2 minutos libera todo mundo, pode ir embora. Um exemplo, se esse avião caiu aí e morreu 62 pessoas, uma barbada, pegou e recolheu todo mundo. Um barbadão. É um processo comum. 2 estalinhos de dedo e já vai. Então, Vai conectar um ali e o resto vai na carona. Vamos fazer levantar energia, levantar com consideração de potência, começa aqui numa cidade, começa outra e vai carregando tudo, limpando. E aí resolve todo o problema. É exatamente o que está acontecendo. Exatamente o que está Às vezes acontecendo. até fora do país estão fazendo. E até um dia resolve o problema das guerras, daí o planeta Terra está evoluído, né? Cara, planeta de regeneração todo mundo lá. feliz, todo mundo bem, todo mundo feliz, né? Em outra ordem, Esse é o objetivo. Tá. outro objetivo. Você sentiu a energia de um dequilhão, né? Sim. Um dequilhão é 10 elevado a 33. Um dequilhão. 10 elevado a 33. Essa é a energia. Tá? Um centilhão é 10 elevado a 303. Entendeu a diferença de energia? De 10 elevado a 33 para 10 elevado a 303 é muito maior do que um Google, porque um Google é 10 elevado a 100. Certo? É um número... Mexendo com uma coisa assim, olha, maravilhosa, e também tem que ter cabeça para associar tudo isso que está acontecendo. É muita coisa, né? Não, isso é simples. É simples, mas quem está mexendo, mas quem está de fora fica assim, né? Ó, você é que nem dirigindo no começo, sai botando a primeira, olhando para os lados, olhando para os pés, daqui a pouco já está em quinta marcha, sexta marcha, talvez não mais nada. E as curvas podem rapar, capotar. Já está dominado. Tem tração nas 4, certo? Controle de estabilidade e controle de tração. Então, pode entrar como tu quiser na curva que não vai sair. Não vai sair. Bota a pista molhada e segura igual. Tudo igual, certo? 11ª lei, tá? Lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Não é só que evitam a reencarnação. Todos os espíritos da Terra são afetados pelas forças telúricas. Todos nós, estando em baixa energia ou em alta energia, todos somos afetados. Só que em alta energia, a gente tem como nos proteger, certo? Em baixa energia, já era, certo?
É como na epidemia, né? O cara que tá protegido, ou seja, naquele roupão de plástico com filtros e não sei o quê, né? Esse tá protegido. Agora o resto, meu amigo... Todo mundo pega o vírus. Todo mundo pega o vírus. Exatamente igual. Todo mundo é afetado pelas forças telúricas. E as forças telúricas, não só, como diz aqui, toda vez que um espírito desencarnado, possuidor de mente e inteligência bastante forte, consegue resistir às leis da reencarnação, sustando a aplicação dela nele próprio. Ou seja, claro que não, né? É óbvio que não. Porque aqui ele está pensando em espírito, mas o espírito não vai esperar 500, 600 mil, 10 mil anos para encarnar de novo. É lógico que ele vai criar um outro fragmento que vai encarnar, né? O espírito reencarna. A personalidade, não. Como eu digo, o Adroaldo, né, o fragmento Adroaldo na consciência 5, ele não vai encarnar de novo. Mas o espírito a qual este fragmento pertence, vai. Então aqui, tá? Por causa de que isso aqui é 1970, na década de 70, tinha uma compreensão, certo? Agora nós temos outra compreensão, né? A partir do Godinho e tal, né? Ele aprofundou essas ideias. Então, esse fragmento vai continuar lá, né? Mas o espírito vai continuar encarnando. Porque eu sempre pensava o seguinte, quando eu estudei isso aqui, mas o espírito vai ficar 500 anos sem encarnar? Vai perder todo esse tempo? Não, claro que não. O espírito reencarna. Esse fragmento não. Então esse fragmento aqui, muito conhecido como magos negros e cientistas e não sei o quê, né? Eles ficam assim, né? Então, começam a sofrer a atração da massa magnética planetária, sintonizando-se em processo lento de mais progressivo do planeta. Ou seja, aí você vê eles se encurvando, ficando com aparência esquelética, né? Eles vai sugando né? Como a gente fica velho, né? A gravidade começa a puxar as coisas para baixo, né? Acontece a mesma coisa aqui. Só que muito mais, porque essas forças telúricas, tá? Que aqui são descritas desse jeito, eles acontecem muito mais. Eles essas forças afetam os nossos corpos, né? Assim como a gravidade e os venenos e a poluição e não sei o que afeta nosso corpo físico, todas as energias também telúricas de baixa frequência afetam o nosso corpo astral também, o nosso corpo mental inferior, o nosso corpo etérico. Essas começam a infundir, né, toxinas que vão fazendo com que o nosso espírito não consiga se manifestar direito. E isso causa uma espécie de loucura, né? E quando a gente coloca um espírito que estaria, por exemplo, a 5 milhões e ele está todo intoxicado, né, por esta energia telúrica, ele está lá em 10, 20, lá embaixo, 2. Né? Quando ele bota ele na sua energia original de 5 milhões, esta sujeira vai saindo. É como se você estivesse tomando um banho, né, e sendo filtrada. E à medida que essa energia vai sendo retirada deste corpo, né,
vai acontecendo um fenômeno, ele vai desenlouquecendo, ele vai se curando dessa loucura. E aí é o que o Dionísio fala. Ele agradece e passa a colaborar, porque ele começa a pensar direito, a se sentir direito, a fazer a cura dele. É uma autocura, através dessa desintoxicação, certo? Ele consegue se sentir se reintegrando. Esse atingido. Se reintegra? Se reintegra, ou seja, esses espíritos são, que a gente considera espíritos, são consciência 5. Como consciência 5, eles estão o quê? Fragmentados. Então esses fragmentos, quando chega na energia própria dele, que é, no caso do exemplo, um canino tipo lobo, quando chega aos 50 mil, as 5 milhões, as próprias consciências deles se juntam. Assim como qualquer encarnado a 50 mil. Então, o mesmo efeito que a gente tem do encarnado se juntando, temos esse mesmo efeito com o desencarnado na sua energia própria. No caso dos lobos, 5 milhões. No caso das cobras, 300 trilhões. Tá falando a verdade ou não, Terta? Com certeza. Verdade. Mais pura verdade. Exatamente. A nossa limpeza que está acontecendo aqui, nesse espaço aqui, a importância que tem, né? Nós vamos ter o nosso pensamento, qualquer coisinha que nós vamos auxiliar o planeta e essas almas, que vai ser significante, né, para nós e esses espíritos que são elevados e, em outras palavras, estão ajudando a melhorar o nosso planeta. Vocês todos com alta energia. Sem fazer nada. A importância, né? Uhum. A importância nossa aqui da casa. Então, continuando. Sofre apoucamento do padrão vibratório, ou seja, ele vai descendo. Essas forças telúricas puxam a nossa vibração para baixo, porque vai nos contaminando. Ele está dizendo aqui, né? Porque o planeta exerce sobre uma ação destrutiva, deformante, que deteriora a forma do espírito e tudo o que o cerca, em degradação lenta e inexorável. Não só o corpo, mas principalmente a mente. E como é que a gente sabe disso? Pelo simples fato de que o astral é ideoplástico. E se eu estou deformando o meu corpo, é porque eu também estou deformando a minha mente. Pombas! Ok? Se eu estou com uma aparência enlouquecida, é porque eu estou enlouquecido. Este fenômeno atinge todas as faixas vibratórias do planeta, da mais baixa à mais alta. Certo? Isso está certo. Contaminando corpos físico, etérico, astral, mental inferior, né? Causando adoecimento destes tanto na forma como na mente e na emoção. Entendeu? Então, arrebenta com a nossa possibilidade. A alta energia veio para nos limpar, nos libertar e dar-nos chance de combater essas forças telúricas. Agora, como diz o mestre, agora eu posso enfrentar. Agora é de igual para igual. Certo? Tá bom? Cara, hoje o que está acontecendo é que os fragmentos estão tão pequenos, que não têm conseguido pensar
melhor que um animal. Certo? Então, é porque eles estão tão fracos, tão enlouquecidos, tão contaminados pelo planeta, que fica difícil. Tá? Então, eles voltam praticamente à animalidade. Certo? E com a ordem de reunir todos os fragmentos de cada consciência, unir todos eles e fazer com que o planeta Terra não tenha mais consciências do tipo 5, né? Primeiro precisa reuni-las. E à medida que elas vão se reunindo, né? Como a gente faz aqui, certo? As pessoas ficam mais inteligentes, ou com melhor capacidade. Então você vê hoje mais espertas. Então você vê hoje que as pessoas estão melhorando aos pouquinhos, né? Certo? Porque estão sendo reintegradas pouco a pouco, uma a uma. E depois vai acontecer o que aconteceu com vocês aqui, né? Que chegando a 1 dequilhão, essas consciências 5 são reunidas e integradas na consciência 6, né? E para isso, você principalmente, né, ficou bem ruim para voltar, então você realmente integrou a sua consciência 5 na sua consciência 6 e demorou para você voltar. E as pessoas que demoraram bastante para voltar tiveram mais problemas nessa unificação, né? Então, vai melhorar. Pelo simples fato que a ordem é não ter mais consciência 5 e seus fragmentos no planeta. Só consciência 6. Ou seja, até 2030, certo? Não vai ter mais consciência 5 no planeta. E para acontecer isso, o caminho é isso que a gente está fazendo aqui, elevar as energias, fazer com que as pessoas se integrem e por aí se vai. em 6 Tá? anos, 2030. 2030. E eu vi um negócio bem interessante agora. Hoje é que me veio, tem esse pessoal que se acha cachorro, que se acha gato, que se acha cavalo, quer dizer que se acha, né? O gênero dele, qual é o seu gênero? Não é mais A, B, C ou D, não é. Meu gênero é cachorro, meu gênero é lobo, meu gênero é cavalo, meu gênero é gato. Cara, me veio assim, não, mas para aí, esses caras estão se lembrando da raça estelar deles. O instinto animal ficou. Não e qual é, o que eles entendem, como são fragmentos, estão se lembrando, então eu sou um cachorro. Não, você é da raça estelar canina, mas você não é igual ao cachorro da Terra. Então eles estão se lembrando da onde vieram, da sua origem. É incrível. Isso me veio assim, eu estava olhando assim, mas que loucura é essa? Aí daqui a pouco eu disse assim, não, mas eu desde criança me sinto um cachorro, a minha mãe me chamava o lobinho da mamãe. Aí eu disse assim, cachorro não, mas lobinho da mamãe. Poxa, mas é verdade, é isso que está acontecendo. O pessoal está se lembrando, está sendo chamado, né? Está se lembrando da sua origem estelar e está, digamos assim, manifestando esse negócio aonde? Viver como um cachorro. Sim, mas não tem nada a ver com o cachorro animal da Terra. Tem a ver com a raça estelar dela, da pessoa. Cara, e faz todo sentido para mim, cara. Aí muitas vezes fico manifestando algumas fantasias, né? Sim. Não, mas não é fantasia. É uma lembrança primitiva de que ele realmente é um lobo.
Só que ele só conhece o lobo animal, e aí ele vai imitar o lobo animal. Mas ele não é um lobo animal, ele é um ser tão grande como qualquer outro, né? Então, os caninos, né, são pessoas maravilhosas, de inteligência maravilhosa, igual os humanoides, igual os reptilianos, quer dizer, e não o animal. Daqui a pouco, não sei se vai acontecer, que ele diz, não, mas eu acho que eu sou um lagarto, um jacaré e tal, por enquanto é só os mamíferos. Né? Cavalo, equinos, né? Tivemos aquelas tartarugas aqui, que você não se lembra, mas a gente pegou tartaruga. Você estava aqui no dia da tartaruga? Que foi atendida? Não? O ano passado a gente teve tartarugas, que são tipo de reptiliano, né? Então, realmente vai acontecer isso. Né? Eu acho que como esses reptilianos têm uma energia basal mais alta, né? Porque os caninos são 5 milhões, 2 milhões, são energia muito baixa. E aí são muito afetados pelas forças telúricas. Como existe outras aparências dos outros seres. Outras espécies. Né, de outros planetas, que imitam os animais que tem na Terra, alguns deles, né, que depois são tudo transformado e é fazer uma experiência aqui no planeta Terra. São consciências evoluídas, né? Claro que são. Fazer experiências com um corpo de humano, né? Em outras galáxias tinham outras aparências, né? Sim. Outras, né? Que a gente chama aqui, pode ser de cachorro, lobo, felino, coisa assim. Tartaruga. Tem os gárgulas também, são outro povo. Tem caprinos, tem equinos, tem Tiranossauro Rex, Pterodátilo. Tudo tem aqui. São várias espécies estelares. Tão inteligentes quanto os felinos, tão inteligentes e boas pessoas quanto os humanoides. Então, né, aparência de jacaré, de crocodilo, tem símios, humanoides, símios também tem, né? Então, tem raça estelar para todo gosto. Cada, diga assim, animal superior tem aqui, né? Tem uma raça. É claro que insectoides não existe. Só pode dizer. Os insectoides não existem. Só existem reptilianos. E as aves são um tipo de réptil, né? De dinossauro, na verdade. Né? Então tem os dinossauros, os répteis e os humanoides, que aí entra também os símios juntos. Então os mamíferos, né? Como um todo. É bem legal. Assim, uma coisa assim, diferente de tudo, imaginar as origens que nos comandam de ter inteligências superiores à nossa, né? E a gente... Não é superior, é igual à nossa. Será que é igual? Sim, nós é que estamos inferiores por causa das forças telúricas. Se nós estamos no mesmo nível deles. Exatamente. Tanto é que eles estão aqui em corpos humanos, na aparência humana, e não identificamos diferença nenhuma. Então aí para ajudar também a evoluir o planeta também. Estavam aqui ajudando a evolução do planeta. Estão sendo retirados. E esse planeta só vai ter humanoide daqui para frente. Humanoides. E nem todos, alguns. Que se adaptaram ao planeta. Que papo, né? Que loucura, né? Mas isso, tá? Tem uma tradição espiritualista que fala sobre isso.
que tem várias coisas sobre isso, tá? De um modo meio esquisito, meio estranho, mas está tudo aí, tá? Ou seja, visto por uma consciência, um fragmento de consciência 5. E quem lhe fala é uma consciência 6, para uma outra consciência 6. Então, por exemplo, Anubis é um cão, um canino, né? E assim vai. Ali na tradição egípcia tem um monte de deuses animais. Será por quê, né? Aparência de animais. Sim, porque eles, para nós, têm aparência de animais, mas é de um outro planeta, que tem uma outra civilização, que tem aquela aparência. É só uma questão de aparência. Né? Como é que é o nome dele? Aquele cara que fala muito sobre isso. Ele é do Chile, que está aqui, né? Que é bem conhecido. Como é que é o nome dele? Rodrigo Romo. Rodrigo Romo. Rodrigo Romo e os livros do Rodrigo Romo falam muito sobre isso. Certo? E o que ele fala é verdade. Rodrigo Romo. Rodrigo Romo. Se vocês querem saber mais, ele fala do jeito dele, mas ele fala nessas raças, ele fala nessas coisas do planeta, tudo direitinho. Rodrigo Romo. Tá? Certo? Vamos lá. E a última lei que está aqui, que a gente usa bastante, né? Essa lei a gente usa bastante, tá? Lei dos campos de força. Toda vez que mentalizarmos a formação de uma barreira magnética por meio de impulsos energéticos através de contagem, que é aquele negócio se lembra? Das pirâmides que a gente forma aqui, é isso aqui, é um campo de força, certo? Forma-se-ão campos de forças de naturezas magnéticas, circunscrevendo a região espacial visada na forma que o operador imaginou. Então a gente faz aqui as pirâmides. Mas pode ser um cone, pode ser um cilindro, pode ser um quadrado, pode ser uma esfera. Só que em alta energia, né? Isso aqui pode ter a energia que você quiser, a grossura que você quiser, certo? E se for coisas acima de 1 quadrilhão de energia, você pode dizer a energia que você quer fazer, certo? É intransponível para qualquer consciência 5. Certo? Para você entrar aqui, você precisa ter uma energia maior do que essa. Por isso que na baixa energia você forma isso aí e vai entrar alguma coisa cada vez maior, né? Que aguenta essa energia. Então, se você estiver acima de 300 trilhões, que nós estamos aqui todos a um dequilhão, o cara de 300 trilhões nem chega perto, porque ele não vai entrar. Ele só aguenta 300 trilhões. E por isso que alguns ficam meio chateados. Vai começar a subir. Aquele pessoalzinho dos 50 mil nem chega perto, porque se ele chegar perto, a própria energia, quem tem vai reintegrar ele na consciência original dele, 5 original dele. Os outros entram e vai entrando, e cada vez mais vai subindo a patente daqueles que estão contigo, até o momento que nenhum deles pode mais entrar. Ou seja, a partir de 1 quadrilhão para cima, ele não entra mesmo. Não tem condições de te afetar diretamente. E é isso. Certo? Então, a alta energia te cria um campo natural. Mas se você precisar fazer um campo em alguém, você comanda o campo e ele se faz.
naturalmente. Né? Não precisa fazer igual o Edu, né? Ah, não, vou fazer isso, não sei o quê. Cara, imagina o campo como você quiser, do jeito que você quiser, da energia que você quiser e manda. Porque, pô, ele chega a 1 tetralhão. Pô, ele faz esse campo de qualquer energia que ele precisa, do tamanho que ele precisa, da potência que ele necessita. Por isso que uma das coisas que a gente faz é, né? A gente cria uma pirâmide aqui em volta, né? De magnitude 13. Cara, como é que foi descrita a pirâmide? Fala aí. Como é que foi? Não, pode falar. Eu gostaria que você falasse como é que é a pirâmide que está aqui, que a gente cria ou que a gente revitaliza toda vez, de magnitude 13. Fala para ele. É uma pirâmide assim que é uma blindagem. Nada pega, nada entra. Isso aqui no espaço. A pirâmide aqui que é calculável, assim, ó. A proteção que existe aqui dentro. Nada consegue acessar aqui. Uma blindagem muito forte. Fora do normal, não tem como calcular a potência do negócio. Mas fica meio invisível aqui, ó, o restante do povo das sombras, do escuro, e eu tento fazer alguma coisa. Até os 300 trilhões. Mas tem meio invisível ali dentro. Nenhuma energia sai, nenhuma energia entra. Quem consegue ter acesso aqui nesse momento que nós estamos vivendo? Em qualquer momento esse trabalho agora. Só tem acesso quem a gente quiser. Você colocando, né? Ele tá falando isso ali, eu me lembrei. Isso é. 87. Eu fui 87, agora é no ano meu estado. Quase 40 anos. Eu fui visitar uma espírita em Novo Hamburgo. Ela tinha feito isso que está falando aí, em todo o terreno de onde ela morava, no 12 por 30. O cara que tentou acessar lá não conseguiu ver. Só um sacerdote que conseguiu descobrir. Daí eu fui lá e achei ela. Ela, para o povo das sombras, ela fez uma cúpula de energia que ninguém detectava. E nem encarnado, que fazia desdobramento, tudo era evidente e tal, tentou ver, não achou ela. E teve que perguntar para o professor dele, que era um nível mais adiantado, que ela tinha desaparecido. Ele disse, não, está lá. É que ela fez um campo de energia, que o ser humano comum tem capacidade de consegue, e o outro lado muito menos. Não consegue rastrear. Sim, mas o pessoal da luz 87. Hoje, com toda essa evolução da alta energia que está fazendo, nossa, realmente mesmo você está blindado mesmo. Ah, não tem como. Não tem. Não tem, porque para você entrar aqui, tá? Só se você tiver mais energia do que o campo que está aqui. Mas se não fosse essa blindagem toda que ia nessa pirâmide, os caras tinham destruído aqui, não teria como desenvolver o trabalho. Não. Eles tinham sido voltados para todo esse trabalho que é feito. E a oposição, né? Aquele trabalho pela sombra, pela luz, a sombra não quer isso. Os caras tinham arrebentado com tudo. Atacando um e outro, fazendo um rim. É que vocês entram aqui, vocês somem. Desaparece? Desaparece. Vocês não notam. Nós aqui não estamos no mundo, estamos à parte. Tá vendo? É só a gente que se enxerga? Energeticamente, sim. E o plano astral está com nós? Isso. Eles criaram isso, nós criamos. Ou seja, energeticamente a gente sumiu. Ou seja, se tinha alguém nos procurando, que a gente está aqui dentro, perdeu o rastro. Se tiver um obsessor aí, não existe para ele agora nesse momento. Não existe. Ele não te vê, não te percebe, não te sente. O que houve? Então vamos terminar aí, pessoal, que já está quase na hora. E eu quero um outro voluntário para encerrar, né? Certo?